Graça e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre todas as leituras que acabaram de ser feitas, de maneira especial sobre o Salmo 116, sob o tema: tome a atitude de fé que agrada a Deus. Que assim seja. Amém. Podeis nos assentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Salmo 116 ele está inserido num hino todo especial. Era chamado de Hillel. É do Salmo 113 ao 118. E esses salmos, de uma maneira toda especial, eles eram cantados no período da Páscoa. Naquela noite da Sexta-feira Santa, quando Jesus está dando a ceia, ele canta com seus discípulos esses hinos. E o Salmo 116, bem como esses outros salmos, eles tratam do dia a dia do cristão, do Filho de Deus. E se vocês prestaram bem atenção na leitura desse salmo, ele trata da dor, ele trata do sofrimento, ele trata da agonia do Filho de Deus, que está passando por um momento muito difícil. Eu vou ler apenas alguns versículos que foram lidos há pouco, para entendermos o problema, a atitude do salmista diante do problema e a resposta que acontece da parte de Deus e depois a resposta do salmista. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em extrema tribulação e tristeza, achava-me prostrado. Notaram a tristeza, a melancolia, a depressão que está tomando conta do profeta? E então ele, isso versículo 3, 6, e agora ele diz: então eu invoquei o nome do Senhor. Quebraste as minhas cadeias, o Senhor me salvou, e eu invoquei: ó Senhor, livra-me a alma. Vemos a depressão, a dor, vemos a atitude, uma atitude de oração: livra-me a alma, Senhor, eu não tenho o que fazer, me ajuda está em ti. E agora, a atitude diante da resposta de Deus, que ele disse: ele quebrou meus grilhões, ele me salvou. Aí ele diz, no versículo 12, 13 em diante, ele diz: o que darei ao Senhor agora por todos os seus benefícios para comigo? Já sei, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor darei sacrifícios e ações de graça. Queridos irmãos e irmãs, essa situação ela é muito parecida com a situação de muitos de nós na caminhada dessa vida. Vejam a profunda agonia quando ele diz: laços de morte me cercaram, os poderes do inferno se apoderaram, eu não tenho o que fazer, eu estou desesperado, Senhor. E aí, quando ele se esvazia de si mesmo, ele diz: já sei, eu vou orar. E ele parece que não sabe exatamente o que orar, e ele diz: Senhor, alivia minha alma. Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou perturbado, eu estou com angústia, livra esse peso de mim. E o Senhor o ajuda. E a resposta é: agora eu vou invocar, agora eu vou louvar, eu quero gritar, eu quero cantar, e eu vou na casa do Senhor fazer isso. E lá eu vou tomar o cálice da salvação e oferecer minhas ofertas de ação de graças. E aí nós olhamos para o texto de Isaías 50, que trata do servo sofredor. E lá o servo sofredor, que é em primeira análise o próprio profeta, e depois ele também está apontando para Jesus, que é o grande servo sofredor. E Isaías ele teve uma tarefa muito dura. Durante
O reinado de 4 reis, ele teve que pregar conversão, porque os reis haviam se prostituído diante de Baal e outros ídolos. E aí ele diz: cuspiram na minha cara, bateram em mim, me humilharam, e em momento nenhum ele se queixa. Ele diz assim: o que eu vou fazer? Eu vou clamar a Deus. Ele diz assim: o que pode me fazer o homem? Ele é meu adversário? Ele pode me condenar? Com certeza não, porque eu presto contas a Deus. E aí ele dá força. As pessoas dizem: façam assim vocês também, clamem a Deus e ouçam a voz de Deus e preguem a palavra de Deus. E ele vai até o fim, consagrando os seus. E é o que Jesus fez. Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, esbofeteado, chicotado e crucificado por nós, mas foi até o fim. E diz a Bíblia que ele foi exaltado acima de todos os nomes, porque Deus nunca abandona os céus. Aqueles que se consagram, aqueles que são fiéis ao seu propósito diante de Deus, como Jesus o foi por nós, estão à direita de Deus e estarão à direita de Deus. Queridos irmãos e irmãs, como é a nossa vida diante dos perigos, diante dos medos, das angústias que nós sofremos? Qual é a nossa atitude de fé? É esse o tema da mensagem. Deus nunca desampara os seus. Jesus tinha acabado de curar uma pessoa, no texto do domingo próximo passado, quando ele vê um burburinho onde os discípulos estão lá cercados de escribas, e ele pergunta: o que está acontecendo? E um pai vem desesperado, chorando, com lágrimas, e diz: meu filho espumeja, tem um demônio dentro dele que joga ele no chão. Imagine a angústia desse pai. Jesus, desde quando? Desde pequenininho. E meu filho não pode falar, não ouve, só espumeja, o demônio quer matá-lo, e seus discípulos não puderam curá-lo. Por favor, se podes, faz alguma coisa. E Jesus olhando: se eu posso, qualquer coisa é possível, quem tem fé. E aquele pai, no meio das lágrimas, sentindo: puxa, será que eu tenho fé para isso? Mas ele está ali diante de Jesus. O que ele faz? Ele se esvazia de si mesmo e faz uma oração: Senhor, aumenta a minha fé. E Jesus cura o jovem. E Jesus diz: espírito surdo e mudo, sai dele. O espírito que era surdo e mudo ouviu. E como é que ele sai? Foi lido agora no Evangelho. Sai clamando, sai gritando, sai falando. E os discípulos, mais juntos depois com Jesus na casa, dizem: mas por que a gente não pode fazer nada? Jesus diz: esta casa é só com oração e com jejum. O que Jesus quer dizer com isso? O demônio é muito poderoso. Você tem que esvaziar-se de si mesmo, do seu orgulho, da sua prepotência, da sua arrogância, do seu eu, e deixar Jesus tomar conta de você. E aí você pode tudo, porque quem tem fé, diz Jesus, para ele não há impossíveis. Mais oração, mais fé. Queridos irmãos e irmãs, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas dificuldades, como é que nós estamos agindo? Como é que está sendo a nossa atitude de fé na caminhada dessa vida? Talvez muitos de vocês tenham chegado aqui hoje no culto com cargas muito pesadas. Talvez alguma enfermidade que está pesando sobre vocês, ou sobre alguém da família, que dói muito. Talvez o corpo de vocês esteja muito fraco para carregar alguma angústia, algum remorso.
Talvez você tenha dificuldade de se humilhar, de despir-se do seu orgulho, da sua soberba, e talvez perdoar alguém que te ofendeu, te magoou, ou de pedir perdão. Talvez você ainda está colocando um muro entre você e Deus, porque Ele te perdoa abundantemente e você não quer usufruir daquele perdão para perdoar alguém outro. Talvez o seu problema seja um luto de alguém da família que partiu, ou de um grande amigo, uma grande amiga, e você não conseguiu se livrar desse luto faz um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e você viu o seu sonho partido e ainda não conseguiu consertar os seus pedaços. Talvez o seu problema seja que o seu salário é menor do que suas dívidas. E os telefonemas de cobrança do dia a dia, de toda semana, te incomodam, não te deixam dormir. Talvez o teu problema seja dentro de casa, o teu cônjuge, teu marido, tua esposa que não aceitam a tua fé, a tua entrega à igreja e fazem tudo para atrapalhar, para te não ir no culto. Na hora do culto você tem uma festa, um outro compromisso, uma visita, um sol bonito para ir na praia. E isso te machuca porque tu ama tua esposa, teu marido, mas tu sabe que eles estão te levando a um lugar onde você não deve ir. Talvez teu problema seja teu filho ou tua filha que não estão seguindo teus ensinamentos, os teus passos diante de Deus, e você gostaria de ver mais consagração, mais compromisso, e você está impotente porque ele, ela tem a sua vida. Cada um escolhe seu caminho. Talvez teu problema seja um vício, o álcool, as drogas, ou talvez o vício moderno, que é o vício da mídia, do celular. Você não consegue se desprender, como todo viciado, seja em drogas, seja em álcool, seja no celular, você não consegue admitir que é viciado. Ainda li essa semana, eu lembro de Augusto Cury, psicanalista, o homem mais feliz do mundo, onde ele fala de Jesus. Ele diz que os psicanalistas, principalmente os estados unidos, estão muito preocupados e dizem que o número de infartados está aumentando muito por um motivo. Essa nossa nova geração Y, que é os nossos jovens, e a Z, que é a que está vindo agora, não é uma geração agitada, altamente influenciada, principalmente pelas universidades, nos estudos, mas é uma geração que não consegue achar seu rumo, porque é inquieta e não consegue parar. E aí os psicanalistas, eles dão uma receita. Eles dizem que você não quer infartar? Faz o seguinte: por uma semana, durante 1 hora por dia, te desligue, reescreva sua história, avalie suas emoções, culpa, orgulho, alegria, tristeza, felicidade. Avalie suas emoções. Durante 1 hora por dia, desliga a televisão, desliga o celular, bem longe, e converse com o seu Deus. E lá eles dizem: seja quem for o teu Deus. Nós, evidentemente, dizemos: converse com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eles dizem: você vai ver como de repente você descobriu o remédio para o seu problema. Talvez esse seja o seu problema. Talvez você esteja achando a caminhada muito longa. Talvez muitas tempestades estão nessa estrada, quebra-molas, buracos, e você está cansado. Talvez você queira encostar um pouco no acostamento, ou um atalho. Talvez você já pensou em se suicidar. Nesses últimos 5 anos, o número de suicidas entre 12 a 25 anos triplicou em vista aos 5 anos anteriores. Por quê? Porque a geração
geração Y e Z, segundo os psicanalistas, é uma geração que não aprendeu a ouvir não. Tudo pode. Tudo pode. E se não pode, a gente faz poder. Você não quer estudar, não quer fazer o ensino fundamental? Faz no fim de semana um cursinho, a gente te passa. Você não quer fazer o ensino segundo grau, como é que chama? O ensino médio? Faz um cursinho no fim de semana, sábado e domingo, a gente te empurra. Você não quer, não tem capacidade, está com dificuldade para entrar na universidade, a gente acha uma cota, alguma coisa para te colocar lá dentro. E vai indo, até que de repente a pessoa chega no mercado de trabalho e começa a ouvir não. E começa a ver que lá fora a vida não é essa. E ela nunca ouviu não. Ela não está acostumada a ouvir não. E aí aborta a caminhada da vida. Pastor, eu estou no olho do furacão. Como salmista, a minha oração, a minha angústia é essa: os laços de morte me cercaram. Eu estou passando por uma depressão, um problema, minha alma está presa. O que eu faço? Falando em olho do furacão, que tristeza, né? O que está acontecendo no Japão, nos Estados Unidos. Navios sendo levados pelos furacões, carros. Mas eu tenho uma boa notícia. Às vezes Deus fala de dentro do olho do furacão. Todos vocês conhecem a história disso. Perdeu seus bens, doente, sua mulher dizendo mal de seus Deus morre. Seus amigos dizendo que tem pecado escondido, fala logo, está sendo castigado. E lá no capítulo 38, diz o texto que depois de todo aquele processo de acusação, de dor, de angústia, que pode ter durado anos, Deus aparece no capítulo 38 para conversar com Jó através de um furacão. Na nossa Bíblia até está um pouco mais atenuado, diz um forte redemoinho, mas é um furacão. E então Deus conversa. E Deus fala de si, e Deus fala de Jó, Deus fala de mim, fala de ti. E depois de Deus falar do meio do furacão, do olho do furacão com Jó, ele sossega, ele se esvazia dele, porque até então ele estava argumentando com seus amigos e mostrando sua justiça. Ele se esvazia e diz: Deus, cuida de mim. E a vida dele muda. E ele fica curado. Ele novamente tem filhos. Porque ele soube se esvaziar e soube ouvir Deus falar com ele do meio, no olho do furacão. Hoje em dia, os cientistas procuram caçar o olho do furacão. Isso aconteceu porque há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, aquelas casas têm porões, são verdadeiros bunkers, lugares de proteção para os furacões. Aconteceu que veio um daqueles grandes furacões, estava levando tudo, levando trator, boi, vaca, minha casa, embora de repente deu um silêncio. Minha família que estava no banco, no porão, abriu e viu que estava tudo calmo, tudo tranquilo. Eles acharam que tinha acabado o furacão. E quando notaram, eles estavam no olho do furacão. Do lado, ao redor, tudo voando, tudo sendo estraçalhado com aquela força devastadora, e no olho do furacão. Tranquilo, calmo. Qual é o furacão que assola a tua vida? Algum desses que eu mencionei antes? Ou o que fez o salmista no olho do furacão? Se esvaziou de si mesmo e disse: Senhor, alivia-me. O que disse Isaías diante de tantos revés, bofetadas, cuspidas? Ele disse: o Senhor é comigo. Esvaziou-se de si mesmo e orou a Deus. O que disse aquele pai em meio às lágrimas, diante de Jesus, vendo seu filho sendo estraçalhado? Senhor, aumenta a minha fé. O que fez Paulo quando estava na prisão, passando fome, sede e frio? Esvaziou-se de si mesmo e orou para Deus.
O que fez Lutero quando foi perseguido pelas forças do Papa, pelas forças do Império, orou ao Senhor. Uma boa oração é a do Pai. Senhor, aumenta a minha fé. Uma boa oração é do salmista. Livra minha alma. Qual é a tua atitude de fé diante das dificuldades e dos problemas do dia a dia? Nós temos a receita ao problema, a receita com a solução aqui. Esvaziar-se de si mesmo, orar a Deus e colocar todos os problemas com humildade e sinceridade, para que Ele resolva da maneira dele. Ele sabe o que é melhor e Ele te ama. E aí, diante dos milagres do dia a dia, fazer como o salmista, cantar, gritar, louvar a Deus, usar bem a língua. Tiago hoje falou do uso da língua. Existe o uso do bem e o uso do mal. Existe aqueles que usam a língua para criticar, para malhar, para destruir, apenas para afundar. E existe aqueles que usam a língua para levantar, para construir, para elogiar, para motivar. Qual é o uso da língua que você está fazendo? Cante, grite diante de tudo que Deus fez. Faça como disse o salmista: eu vou à casa de Deus cantar, louvar, eu vou participar do cálice da salvação, receber a Santa Ceia, eu vou levar minhas ofertas de ação de graça com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E eu não vou desistir da caminhada dessa vida, porque Deus nunca disse que ela seria fácil. Ele disse que a chegada valeria a pena, porque Ele não nos abandona. Não abandone você a esse Deus que tanto te ama. E viva uma vida de atitude de fé que agrada a Deus todos os dias. E assim estaremos juntos no céu e na nova terra. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes até o grande dia, quando nós estaremos juntos na glória. Amém.